Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Pesquisa em Turismo 2. E nesse nosso terceiro encontro assíncrono, a gente está discutindo o desenho da pesquisa, mais o que seria essa seção da metodologia, né? Então, a gente viu nos outros encontros o que vem a ser a ciência, a gente discutiu em relação ao projeto de vocês a questão dos objetivos, da justificativa, né? Então, vocês já definiram esse objeto que vocês vão estudar, né? O que vocês vão estudar. Vocês já definiram um objetivo em relação a esse objeto, ou seja, né, aquele verbo no infinitivo, o que vocês querem fazer com isso, o que vocês querem descobrir a respeito disso. Já tem uma justificativa, ou seja, uma razão para realizar a pesquisa, né? Já disseram por que ela seria importante de ser, enfim, feita, né? Seja no âmbito da sociedade, seja por trazer um novo conhecimento em relação à literatura ou à teoria, né? Então, isso tudo já está, digamos assim, né, explícito também as contribuições que o trabalho tem a trazer, né? Digamos que vocês já tenham verificado o que foi feito antes, ou já estudaram a respeito dos termos da pesquisa de vocês. Então, por exemplo, não sei se eu estou estudando sobre turismo rural, eu já estudei, já dei uma lida, né, na literatura recente, nos artigos, o que tem sido entendido enquanto turismo rural, as definições, né, por exemplo, agroturismo, enfim, ou outro elemento. Sei que tem algumas problemáticas, por exemplo, a diferença entre um turismo rural pautado em minifúndios e agricultura familiar, ou um turismo rural pautado na visitação de um hotel fazenda, por exemplo, que os visitantes vão fazer atividades, mas numa fazenda um pouco maior, enfim, né? Então, ou aqueles que são vinculados ao patrimônio. Então, isso só para dar um exemplo, né, de que eu tenho então um objeto que vocês já de alguma maneira estudaram a respeito, né, já sabem o que foi feito, já sabem, digamos assim, algumas lacunas do que tem que ser resolvido, digamos assim, né? E aí é que entra a pesquisa de vocês, talvez, enfim, naquela situação ou município ou específico não tenha sido realizado, né? Ou talvez seja uma pesquisa teórica também, e aí, teoricamente, né, no âmbito da teoria, o que vocês encontram ali como um ponto interessante de se fazer essa pesquisa. Então, feito isso, né, que é, digamos assim, um pouco a base do projeto, agora vem o como que a gente vai fazer essa pesquisa, né? Como é que eu vou chegar nesse destino? Então, você já tem um objeto, você já tem um objetivo, ou seja, um destino para chegar, né? E cumpre dizer como é que vocês vão fazer para chegar até lá. Definir essa estratégia, né, de como chegar até lá, para que, imaginem vocês no final do trabalho, né, lá depois, na formatura, como é que vocês fizeram para chegar até aquilo que vocês não conseguiam saber, não sabiam, né, o que era. Então, é um pouco como um mapa, né, mesmo, digamos assim, eu quero ir do ponto A ao ponto B, qual seria o melhor caminho para eu chegar até lá, né? Será que é eu pegar a Avenida X ou a Avenida Y, é eu ir a pé, eu ir de bicicleta, enfim, né? Então, eu tenho que desenhar essa estratégia de qual caminho que eu vou fazer para descobrir esse objetivo que eu me coloquei, né? E aí, então, a importância de analisar se eu tenho os recursos suficientes, a questão de tempo, a questão de conhecimento, né? As fontes de pesquisa também, para conseguir chegar até lá. Caso eu não tenha, é interessante, nessa estratégia, talvez eu revisar esse meu objeto, né? Ou revisar a estratégia, enfim, é sempre uma relação, né? E além de dizer, então, como é que eu vou fazer para chegar nesse destino, na metodologia, eu tenho que mais ou menos indicar o porquê que eu acho que esse é o caminho mais adequado, né? Ou porquê que esse caminho vai me permitir chegar até lá, né? E não é nada assim uma descrição de outro mundo, né? É mais justamente isso de descrever os passos que vocês vão realizar e para que depois uma outra pessoa que lê o trabalho vai poder entender o que vocês fizeram, né? Vai poder entender como é que foi o raciocínio de vocês, como é que foi a inserção de vocês no campo, que instrumentos que vocês utilizaram, né? E possivelmente talvez essa pessoa deseje talvez replicar esse estudo numa outra situação, por exemplo, ela tem que ter a condição de entender o que vocês fizeram para poder fazer essa replicação. Claro que em ciências sociais é muito mais raro replicar estudos, né? Como é o caso das ciências, não sei, talvez biológicas ou das engenharias, né? Em que eu vou tentar fazer de novo para ver se deu a mesma coisa, né? Nas ciências sociais, como eu tenho esse componente humano, isso é um pouco mais difícil, né? Mas sempre fica a questão, não da replicação exata, mas de eu conseguir entender qual foi o contexto que foi realizado aquela pesquisa, quais são os fatores que estavam influindo ali, né, que levaram até aquele resultado.
Então, é um pouco isso de definir essa estratégia e de defender as escolhas que vocês fizeram, né? Por que vocês escolheram virar à direita, não à esquerda, enfim, esse tipo de situação, né? Por que usar um questionário e não uma entrevista, né? O que vocês estão empreendendo por entrevista e esse tipo de situação. Então, é realmente esse mapa, né? De como vocês vão fazer para chegar nesse objetivo que vocês se propuseram já no projeto, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um desenho da pesquisa que eu fiz na minha tese de doutorado, e claro que é uma tese de doutorado, é um trabalho de muito mais fôlego de um TCC, né? Mas eu acho que é interessante para vocês entenderem um pouco como é que se organiza essa estrutura, né? Então eu vou e depois a gente vai analisar alguns artigos, então eu vou conversar com vocês a partir de alguns dados mais concretos, né, sobre como é que funciona essa escrita desse capítulo da metodologia. Então, eu tinha como problema de pesquisa, na gente eu queria saber como é que a cidade se constitui em destino turístico no Brasil, tendo em vista as especificidades do Brasil, enfim, o que vem a ser um destino turístico, né? Como é que a cidade se torna um ambiente atrativo para esse tipo de prática dos visitantes. O tipo de estudo, né, e o campo, o objeto, digamos assim, era a cidade de Porto Alegre, então a gente podia dizer que, de alguma maneira, era um estudo de caso, né? Porque apesar de eu estar buscando generalidade sobre a cidade, como um destino turístico no Brasil de uma maneira geral, eu operacionalizei a minha pesquisa a partir de um caso concreto, que era Porto Alegre, né? E aí eu defini, então, como objetivos dessa pesquisa, né? O primeiro, conhecer os processos pelos quais os sujeitos, né, os turistas, enfim, dialogam com essa alteridade do espaço urbano visitado, um espaço urbano que eles não conhecem, né? Conhecer o modo como esse território vai se apresentar como turístico, ou seja, como é que enfim, a própria cidade, né, vai se apresentar para esses visitantes enquanto literatura, enquanto indicação do que tem que ser visitado, enfim, outros elementos. E um terceiro objetivo que seria apreciar ou analisar, né, essa relação entre o turismo e a questão da urbanização, né, desde a análise dessas informações reunidas. Então, eu tenho esses três grandes objetivos aqui, né, que, de alguma maneira, eu depois operacionalizei ele em diferentes perguntas, né, para cada um deles. Então, por exemplo, conhecer os processos. Então, quais são as modalidades de experimentação urbana que os turistas realizam? O que eles fazem na cidade, né? Quais são as ferramentas e dispositivos que eles usam para desconhecer, para se familiarizar nesse processo de descobrir o desconhecido? Como é que essas vivências geográficas se transformam em narrativas, né, e significando esse espaço, enfim. Então, a gente nota que aqui também, no estabelecimento desses objetivos e das perguntas, né, ou seja, daqui que eu quero descobrir, tem muito dessa teoria prévia já que eu havia lido, né, a respeito de turismo urbano, enfim, da própria experiência turística, que estava, de alguma maneira, informando, estava direcionando o meu olhar. Então, um pouco esses óculos, né, que eu estava buscando entender aquilo. E por isso que é importante vocês também, né, realizarem essa análise de literatura, esse referencial teórico, para vocês entenderem um pouco como é que está essa discussão no campo e conseguir botar esses óculos para perceber esse objeto de vocês a partir daquela perspectiva, né? Então, eu tinha esses objetivos aqui, e aí, então, o desenho vai ser justamente como é que eu vou fazer para operacionalizar isso, né? Então, como é que eu vou fazer para responder aquelas questões que eu tinha me colocado ali. Então, eu coloquei aqui, né, como um eixo transversal que foi ao longo do trabalho como um todo, né, uma revisão de literatura, ou seja, de pesquisando outros trabalhos que falavam sobre turismo urbano, né, e procuravam trazer essa discussão, não só turismo urbano, mas também a experiência turística, enfim, e outros campos teóricos que dialogavam, né, com esse meu plano de pesquisa. E depois eu defini, digamos assim, dois grandes blocos, né? Um bloco de cunho descritivo, e aí depois eu vou explicar um pouco para vocês os tipos de pesquisa, né? Então, esse é um tipo de pesquisa descritiva, ou seja, que o objetivo era descrever as coisas, né? Dizer como elas são, relatar como elas são, né? E por mais simples que essa descrição às vezes possa parecer, né? Lembrem sempre que eu estou construindo o meu objeto de pesquisa enquanto texto, né? Então, que eu estou apresentando isso para alguém que não conhece, talvez alguém não conheça Porto Alegre, ou a situação de Porto Alegre naquele momento pode ser diferente de um momento posterior ou anterior, né? Então, eu sempre estou construindo esse meu objeto, essa descrição, uma maneira que eu vou descrever as coisas tem um componente bastante interessante de escolhas que eu vou ter que fazer,
né, de percepções que eu vou ter sobre aquele objeto, enfim, eu vou ter que, de alguma maneira, construir ele, né? E aí, nesse bloco de caráter descritivo, de caráter genérico, né, eu estabeleci dois procedimentos. Um era a pesquisa documental, de analisar basicamente documentos, né, e um outro que seria uma pesquisa de campo. Tá? Então, isso nesse bloco descritivo. E um outro ali, um bloco interpretativo, aqui atrás de mim, né, tá próximo aos sujeitos, que seria de buscar um pouco essa percepção de cada, mais próxima das pessoas, né, que eu iria utilizar em entrevistas episódicas. Como toda pesquisa, muitas vezes as coisas acabam mudando. No final das contas, eu até utilizei outros procedimentos, né? Mas nesse momento, por quê? Porque eu percebi que algumas coisas não iam funcionar bem, enfim, né? E decidi restringir mais a questão da pesquisa documental mesmo, né? Ao invés de fazer esses outros blocos. Talvez não desse tempo de operacionalizar isso naquele período que eu tinha. Mas é interessante, o que eu estou querendo trazer aqui, como é que está desenhado isso, né? Como é que vocês percebem um caminho para chegar até aquele final lá, né? E aí vocês notem que não tem um certo ou um errado, né? Tem essa justificativa de por que vocês acham que aquele caminho é o mais indicado, né? E de explicar essas escolhas que vocês fizeram, né? Claro que aí ao explicar a escolha que vocês fizeram, conversando com alguém da banca ou com algum outros pesquisadores mais experientes, talvez eles deem algumas sugestões para vocês, né? Acho que seria talvez mais adequado se fizesse isso ou se fizesse aquilo, né? Mas quem está dirigindo o trabalho, digamos assim, né? Quem é o diretor de cinema ali da cena são vocês. Então, por isso que é importante vocês se apropriarem disso, né? E depois justificar, inclusive, os métodos que vocês escolheram, né? Então, aí, ó, dentro desses blocos que eu tinha comentado, né? No bloco 1 aqui, eu tenho isso de apresentar as estatísticas de emprego das atividades características de Porto Alegre, por exemplo, que era uma fonte secundária, né? Eu sei que já existe e que me permite, de alguma maneira, contextualizar o turismo na cidade, né? Num ponto de vista mais amplo, assim, em relação a comparar com outras capitais, enfim, né? Então, o instrumento e o método que eu utilizei para isso foi estatística descritiva, né? Essa questão das médias mesmo, desvio padrão e tal, e uma cartografia temática. Eu fiz mapas a partir desses dados, né? A mesma coisa aqui com dados sobre a mobilidade interurbana de Porto Alegre, né? Ou seja, como é que é dados de visitação, enfim, que eu tenho lá da fluxo do aeroporto, fluxo da rodoviária, enfim. Descrever as práticas e lugares que compõem, né, essa literatura, enfim, essa questão do que vem a ser turístico em Porto Alegre. Então, eu tive aí um acervo de literatura turística, ou seja, juntei em bibliotecas, em sebos, né, guias de viagem e outros relatos de viagem ao longo do tempo, então tinha um certo caráter histórico nessa pesquisa, né? Fiz uma bibliografia também, blogs, enfim, notícias, tudo que eu encontrava que falava sobre turismo em Porto Alegre, né? E como é que eu fiz para analisar isso? Eu estabeleci um roteiro de pesquisa, né, para essa literatura, então, ou seja, eu tenho aquele corpus ali, né, como a gente chama, um corpus, ou seja, um conjunto de textos que eu vou analisar. Eu estabeleci um roteiro de pesquisa, ou seja, perguntas que eu gostaria de saber em relação àquilo e que eu ia procurar as respostas naqueles textos, né? E a partir disso fiz uma análise desse material, né? Enfim, aí é um pouco aqui, né, mostrando para vocês essa questão da cartografia que eu tinha comentado, né, a questão da análise dos guias, do corpus, esse que eu tinha utilizado, né, e aí o que eu fiz? Eu fiz esse roteiro de questões, né, para investigar esses guias. Então, aqui metadados, né, que seria um pouco o nome da publicação, quem é que publicou, o autor, enfim, e depois aqui as questões do que eu gostaria de saber, né, quem é o produtor desse discurso turístico, se eles têm motivações declaradas para promover isso, quem é o público-alvo que é imaginado como consumidor desse discurso turístico, né? Para quais usos ela foi analisada, quais lugares da cidade são representados, que práticas turísticas, ou seja, o que fazer é sugerido. Então, são as questões, digamos, básicas que vão permitir escrever, né, o que vem a ser esse turismo em Porto Alegre, que eu vou procurar a resposta naqueles guias de viagem ali, né? E aí, no final, é um pouco esse resultado que eu vou ter, né? O de conseguir perceber como é que a cidade é descrita enquanto turística a partir dessa literatura de viagem, né? O outro bloco, então, né, seria um pouco essa questão da pesquisa de campo, como eu comentei para vocês, eu acabei não realizando, né? Mas tinha isso da observação não participante, então isso era uma metodologia, ou seja, de ir nos locais, observar como é que as pessoas interagem, né, com aqueles espaços. Isso foi uma coisa que eu fiz no
no mestrado, quando eu pesquisei as cataratas do Iguaçu, que eu vou trazer um pouco para vocês aqui também, né? Realizar uma enquete para entender qual é a tipologia desses visitantes de Porto Alegre. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas que viajavam a negócios, pessoas que viajavam com a família, casais, grupos de excursão, pessoas que vinham a eventos. Então, eu tenho uma certa diversidade de práticas turísticas, né? Eu nesse sentido aqui, gostaria de caracterizar isso, descrevendo essa população. E como é que eu ia fazer isso, né? A partir de uma enquete, ou seja, um questionário que eu ia procurar aplicar, né, em diferentes locais. E quando vocês realizam uma enquete, um questionário, é interessante de perceber quem é que vai ser a unidade, o que vocês estão pesquisando, né? Então, nesse caso aqui, eram visitantes de Porto Alegre, então eu vou ter que ter claro quem são visitantes de Porto Alegre. Por exemplo, se uma pessoa que vem de Canoas, que é uma cidade vizinha, ela conta ou não conta, né? E outros elementos, né, que eu não vou entrar aqui, mas essas perguntas filtro, né, que vão auxiliar ao definir o que vai ser a minha unidade de pesquisa, né? Talvez possa ser outra coisa, possa ser, digamos, se eu estou pesquisando turismo rural, possa ser uma propriedade, ou se eu estou pesquisando, não sei, um outro elemento, pode ser uma situação específica, né, que se configura ali. E aí, então, eu ia procurar comparar também os relatos dos visitantes, aí uma entrevista episódica, não é uma enquete, a enquete tem uma finalidade mais estatística, né, de descrição estatística, e um outro instrumento seria a entrevista episódica, que daí é mais, procura se aprofundar nos sentidos e nos significados que as pessoas trazem. Então, aí tu vai sentar com a pessoa, ela vai te relatar em mais profundidade aqueles pontos de uma maneira solta, né? Não estruturada quanto um questionário que eu tenho ali, as perguntas, né, as caixinhas em que eu vou, em que as pessoas vão responder. E aí depois o modo de analisar isso é diferente também, né? Porque ele não vai ter uma validade estatística como questionário, mas eu vou procurar de alguma maneira fazer uma análise desse discurso que é feito, né? Vou procurar ali, então, eu tenho as categorias ou as coisas que eu quero descobrir e vou vendo essas diferentes respostas, né? Vou classificando como as respostas foram feitas, vou comparando uma resposta com a outra nesse processo que a gente chama de triangulação. Tá? E aí um pouco essa questão da interpretação também, como é que eu ia fazer para interpretar essas entrevistas episódicas, né? Vocês notem aqui que eu tinha mais ou menos aproximado a uma amostra de 20 pessoas, né? Aqui, anteriormente, um número maior de 100, né? E os documentos ali eram todos que eu encontrei, né? E aí aqui, então, um roteiro dessas entrevistas, né? Por um lado, o que eu queria saber das pessoas, né? Então, eu queria estimular a produção de uma narrativa de viagem, né? Para verificar depois como é que esse espaço para aquelas pessoas foi um palco dessas práticas turísticas. Então, eu perguntei, relate os detalhes da sua visita, né? Desde quando chegou em Porto Alegre, o que fez, por onde andou, o que mais gostou, né? Então, o modo como eu pergunto nem sempre é igual àquilo que eu quero saber, porque às vezes aquilo que eu quero saber está muito focado em um conteúdo mais técnico ou mais vinculado àquela teoria que eu estou utilizando, que talvez a pessoa para a qual eu vou perguntar não tem esse conhecimento, né? Então, eu tenho que pensar como é que eu vou perguntar de uma maneira mais simples. E aí, no caso da entrevista aqui também, o objetivo não é que ele me dê uma resposta clara aquilo que eu estou querendo, mas é mais eu estimular a produção de uma narrativa para que a pessoa fale bastante a respeito daquilo, né? Um pouco como se fosse eu entregar um pouco uma ideia daqueles testes projetivos de psicologia, né? De entregar uma folha em branco e pedir para a pessoa desenhar uma árvore, por exemplo, né? E aí, a partir daquele desenho da árvore da pessoa, tu vai poder analisar esses pontos, né? Ou seja, a partir daquele discurso que ela está me trazendo ali, eu vou poder analisar os pontos que ela encontra, enfim, né? Comparando com outros também. E aí, então, nesse sentido aqui, o roteiro de entrevista, né? Enfim, aí depois uma proposta de sumário que eu tinha, tá? Mas, então, vocês notem aqui como eu tinha um problema, como eu tinha um objeto de estudo, né? Objetivos em relação a esse objeto de estudo, coisas que eu queria saber, e como é que eu procurei operacionalizar isso, né? Responder essas perguntas, quais os instrumentos que eu ia utilizar para chegar nestas respostas aqui. Então, a metodologia nada mais é do que isso, é vocês estabelecerem esse plano, né, de como chegar até lá e descrever isso no papel. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, né, a questão do mestrado que eu tinha comentado. Eu estudei as cataratas do Iguaçu, né, e aí o que eu queria saber? Eu queria saber, analisar a autoeco-organização, isso aí vem da teoria lá da complexidade de Edgar Morin, enfim, não cabe aqui, né, mas como é que as pessoas, ou seja, os sujeitos turistas,
estruturam essa questão da paisagem das Cataratas do Iguaçu, como é que eles dão significados pessoais, como é que eles leem aquela paisagem a partir de alguns códigos estéticos que vem lá do romantismo, enfim, né? Verificar se existe uma paisagem matriz, ou seja, um modo que como as pessoas tendem a olhar as cataratas, né? Vai além do individual, mas algo que perpassa a todos, né? E um pouco considerar esses significados que os visitantes atribuíam àquela paisagem visitada. Então, aqui eu tenho, né, esses 3 objetivos, digamos assim, né? E aí, aqui está o desenho da pesquisa, né? Ou seja, como é que eu fiz para chegar lá. Então, eu utilizei aqui principalmente a questão da pesquisa qualitativa, né, que está vinculada à questão justamente essa dos sentidos e dos significados que as pessoas dão, e aí não tem um critério de amostragem quantitativo, por exemplo, eu não tenho que representar estatisticamente uma amostra, né, significativamente, enfim, um significado estatístico, uma amostra, né, ou seja, pode ser uma pessoa, 2, enfim, no caso eu fiz aqui 3 entrevistas, né, porque o que me interessava era muito mais essa questão do conteúdo que as pessoas traziam e um pouco contrastando diferentes visões. Então, eu entrevistei lá, né, um americano, depois um brasileiro, uma pessoa jovem, uma pessoa velha, uma pessoa em grupo, uma pessoa que viajava sozinha, enfim, eu tenho essas diferentes pontos, né, ou seja, critérios que poderiam talvez diferenciar aquela visita e entender um pouco, né, ouvir o relato de cada parte dessas para depois procurar contrastar isso, né? Então, o eixo principal era a pesquisa qualitativa, né? Então, e aí eu tive 3 etapas, digamos assim, né? Uma primeira etapa, que eu fiz essa pesquisa documental, né? Novamente, então, analisando o que já foi, como é que as Cataratas do Iguaçu apareciam na literatura de viagens, né? Nos guias e nos blogs, enfim, né? Eu fiz uma codificação e análise desses dados, né? O modo como a gente analisa isso, então, é de botar no computador, muitas vezes tem alguns softwares que auxiliam, né? Mas também pode ser feito manualmente, é isso de pegar o texto, pegar as cores, digamos assim, né? Tenho essas perguntas e vou lá marcando o texto onde é que aparece a resposta para aquelas minhas perguntas, procurar talvez fazer novas perguntas em relação a isso. O fulano disse tal coisa, mas se ele quisesse se trocar essa palavra por outra, será que o significado mudaria? Né? E aí, a partir disso, explorando possibilidade de sentido que isso possa vir a trazer. Né? Por que ele escolheu aquela palavra ou não outra? Né? Um pouco um trabalho mais especulação mesmo em relação aos dados para procurar, enfim, trazer novas perspectivas em relação àquilo. Né? Uma segunda etapa, então, que tinha 2 eixos. Uma era a observação, então era isso de ficar ali mesmo observando como é que as pessoas interagiam, enfim, né? E procurar entender isso. E aí era interessante ver como as coisas iam se repetindo, assim, né? Como essa experiência era mais ou menos muito parecida para diferentes pessoas. Chegavam lá, tiravam uma foto, se abraçavam, enfim, né? Poucas tinham, por exemplo, uma atitude diferente de contemplação, de fato, né? Ou de buscar aprender sobre a natureza em relação ali, né? Era muito essa visita um pouco programática, assim, né? De chegar lá, tirar foto, olhar, enfim, né? Mas sem juízo de valor aqui, né? Um pouco mais como isso acontecia na prática, né? E aí, inclusive, isso era um objeto depois de entrevista que eu fiz com as pessoas, né? E aí eles relatavam um pouco sobre isso, né? Então, muitas vezes eu podia ver que talvez naqueles que aparentemente apreciavam um pouco, quando eles me relatavam aquilo que eles experienciaram, que eles sentiam, tinha uma densidade de conteúdo bastante grande ali, né? Então, depois é isso de analisar essa codificação, e a terceira etapa que foi justamente isso de triangular esses dados, né? Ou seja, de juntar essa pesquisa documental, essas entrevistas, essa observação, esse eixo transversal, que seria um pouco isso de, enfim, de análise da literatura, enfim, outros trabalhos, né, que fizeram sobre o Iguaçu, e triangular isso num relatório de pesquisa final, né? Então, aqui, um outro desenho de pesquisa, como a gente estava comentando. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro assim, para vocês, né, o que vem a ser esse desenho da pesquisa. O desenho da pesquisa nada mais é esse mapa, então, que vocês vão construir de como é que vocês vão chegar nos objetivos de vocês, né? E aí tem algumas considerações importantes, né, que é importante se fazer quando a gente desenha esse mapa, né? O primeiro é a questão do problema de pesquisa, né? Então, claro que assim como qualquer traçado de rota, enfim, né, vai depender de onde vocês querem chegar. Então, dependendo de onde vocês querem chegar, vai escolher determinado caminho ou não outro, né?
Então, tanto o plano de pesquisa quanto o contexto contextual que vocês estão inseridos, né? As teorias que vocês leram, enfim, como deu para perceber ali, né? A próprio modo de pergunta, o que vocês querem saber, já indica um pouco como é que vocês têm entendido aquele objeto, né? Porque é um modo que vocês percebem aquilo. Bom, depois tem a questão da escolha das fontes, né? Ou seja, a partir de qual fonte que eu tenho à minha disposição que vai me possibilitar descobrir esse elemento novo, né? Ou se não tem uma fonte específica, eu vou ter que produzir dados, né? Então, eu tenho, por um lado, talvez, documentos, né? Relatórios, leis, ou uma outra documentação conectada àquele meu objeto que pode me auxiliar nesse sentido, né? Posso utilizar também imagens, né, um outro tipo de fonte, como a fotografia ou como os vídeos, né, e aí tem toda uma metodologia específica de como analisar imagens, que é diferente, por exemplo, de analisar um texto, obviamente, né. Entrevistas que eu possa vir a fazer com as pessoas, né, e aí eu tenho que ter, enfim, depois a gente vai falar um pouco sobre como é que se faz entrevistas, né, mas essa série de cuidados, por exemplo, de como é que eu vou realizar essas perguntas, realizar esse roteiro prévio, como eu tinha comentado anteriormente, né. Um outro ponto, então, também são os questionários, que daí tem, diferente das entrevistas, né, esse caráter mais de quantitativo, digamos assim, de procurar atingir um maior número de pessoas possíveis, né, e de ter as perguntas muitas vezes fechadas e não abertas, né, e aí, então, como é que eu vou fazer para identificar essas diferentes variáveis que eu quero, enfim, são outros pontos que eu vou ter que considerar. Eu tenho dados secundários, por vezes, né, bases de dados que já estão à disposição. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz que eu utilizei, aquele mesmo exemplo que eu estava falando anteriormente, né, sobre os dados da Raiz ali. Então, eu tinha uma série de dados de emprego no Brasil, né, as pessoas que estão empregadas no Brasil em hotelaria, né, e a partir disso, então, eu posso fazer um panorama descritivo de como é que é essa distribuição da hotelaria no Brasil e, enfim, investigar alguns pontos em relação a isso, né, com dados que são secundários. Aí eu teria que ter essa, digamos assim, essa habilidade de extrair esses dados, de fazer essa análise a partir das planilhas do Excel, enfim, né. Eu tenho uma outra tipo de fonte que é a própria observação direta, participante ou não, né, eu me engajar como participante num campo, um pouco como uma pesquisa etnográfica, assim, né, de procurar me inserir nessa realidade que eu estou pesquisando, ou uma observação não participante, né, que eu vou um pouco ficar de fora ali, observando com um diário, né, e aí na observação o principal instrumento é o diário, né, em que vocês vão anotando aquilo que vocês vão realizando ali, né. Então, eu tenho essas diferentes possibilidades em relação a fontes, né, de dados, que vai depender, claro, obviamente, do meu problema de pesquisa. Um outro ponto a considerar é a questão da amostragem, né? E aí a amostragem é um pouco quem que vai participar do meu estudo, né? E aí eu vou ter que pensar em quem vai participar, se eles vão trazer essa questão da representatividade, se aquela amostra é representativa daquele objeto que eu estou investigando, daquela unidade que eu estou investigando, né? Ou seja, eu posso fazer generalizações a partir daquele conjunto que eu escolhi. E aí a amostragem ela está vinculada tanto à pesquisa qualitativa quanto à quantitativa, mas com critérios diferentes, né? Então, na pesquisa quantitativa, eu tenho um critério pautado na quantidade de pessoas, ou seja, quanto maior a minha amostra, melhor, porque, né, eu vou rodar uma série de testes estatísticos que vão buscar generalizar para um conjunto daquela população como um todo, né? Então, por exemplo, se eu entrevisto 2 pessoas, eu não tenho como dizer que eu possa generalizar esses resultados para um universo, não sei, talvez de 1 milhão de pessoas. É um pouco como as pesquisas eleitorais, né? Agora, se eu entrevisto uma meia dúzia, como é que eu vou dizer a partir daquela meia dúzia extrapolar o resultado para um conjunto? Eu preciso avaliar pelo menos, né, um universo, uma população significativa para poder fazer esse tipo de generalização, né? Já no caso da pesquisa qualitativa, não está pautado nisso, está muito mais pautado nessa questão da diferença dos grupos, né, de ouvir perspectivas diferentes sobre aquele objeto que eu possa triangular depois, né? Mas, enfim, essa questão da amostragem é isso, né? Eu definir quem é que vai participar desse meu estudo e por que eu estou fazendo essa escolha, né? E aí também um outro campo que já é relativo a isso, como é que eu vou fazer para distribuir esse meu instrumento de pesquisa, né? Como é que eu vou entrevistar as pessoas, se eu vou enviar um questionário e depois eu vou ter que escrever como é que eu vou fazer esse envio, né? Se eu vou procurar as pessoas no grupo, se eu vou abordar as pessoas na rua, enfim, ou são entrevistas, eu vou pedir indicação de uma para outra, enfim, é um pouco de apontar como é que eu vou fazer para chegar
a resposta desse instrumento, né, que eu estou procurando. Aí, nesse sentido, então, como eu tinha comentado, né, uma questão eu perceber qual é a unidade que eu estou analisando, né, quais são as dimensões que eu estou avaliando nessa unidade de pesquisa, né? Então, por exemplo, às vezes pode ser uma determinada condição, não sei, por exemplo, a compra de viagens online, né, uma condição. Então, estou avaliando pessoas que compraram a viagem online, mas eu não quero saber, enfim, sobre aquela pessoa em si, talvez, não sei onde ela mora, ou dados pessoais dela, né, mas muito mais relativos àquela condição de compra específica ali, né? Enfim, posso ter uma unidade de grupos, né, determinados grupos ou determinadas situações, ou empreendimentos, enfim, então eu tenho que definir quem é essa minha unidade de pesquisa, né, objeto, e de alguma maneira definir critérios que vão indicar o que faz com que eu chegando no campo eu vá inserir uma pessoa, uma situação, ou seja, ela vai estar apta para responder o meu instrumento, ou ela não vai estar apta para responder o meu instrumento, né? O que seria também um pouco pensar nesses dois polos, né? Quem é que não poderia responder, né? E por quê? Enfim. E aí, né, um outro ponto para se pensar também é essa questão da validação, né? Os protocolos que vão permitir que eu compare depois os resultados. Ou seja, eu fiz as mesmas perguntas para as pessoas, né? Ou para cada um entrevistei de um jeito completamente diferente, e aí eu não tenho muito bem, eu tenho elementos que uma me disse, outra não me disse, eu não tenho como comparar, né, aquilo em relação à questão estatística também, o modo como eu formulei o meu questionário, será que as pessoas entenderam ou não, né? Como é que ele foi distribuído, e outros pontos, né, de validação disso, né, que vão assegurar, né, que aqueles meus resultados são válidos, que eles não vão ter um viés de alguma maneira. E aí eu me lembro de um exemplo, né, de um estudo no Parque do Iguaçu também, que eles queriam saber se o barulho do helicóptero que fazia sobrevoos atrapalhava as pessoas, né? Só que se eles chegassem lá e perguntassem: o barulho do helicóptero te incomoda? Aí a pessoa olhava, via que tinha um helicóptero, sim, incomoda, né? Então tu já, digamos assim, tinha um viés, tipo, estava induzindo uma resposta, ou seja, tu estava chamando a atenção para uma situação que ela queria saber, né? Mas o mais interessante ou mais válido do ponto de vista metodológico seria eu perguntar quais são os barulhos que incomodam, né? E aí ver se ali aparecia o helicóptero ou não, né? Porque daí eu não estou, de alguma maneira, chamando atenção para aquele elemento, né? O qual eu quero saber. É um pouco também, não sei, as pesquisas de inflação, né? Notou o preço aumento, tal elemento, né? E a pessoa vai dizer, sim, claro, subiu, né? Bom, enfim, né? Então, alguns pontos aqui para se considerar no desenho de pesquisa. E aí eu tenho diferentes possibilidades também desse desenho, né? De como é que eu vou elaborar esse meu plano para chegar até lá. Eu posso ter um estudo retrospectivo, né? E aí isso aqui está no texto que eu coloquei ali, acessório para vocês, né? Do IFLIC, ou seja, que eu vou querer saber a partir do passado, né? Então, eu vou ter que, de alguma maneira, pensar como é que eu vou fazer para relatar a questão das memórias das pessoas, a partir de entrevistas, a partir de documentos, enfim, né, uma coisa vai ver o fenômeno a partir do que já se passou, né? Eu posso ter, por um outro lado, um estudo, né, no campo oposto, um estudo longitudinal, ou seja, que eu vou fazer uma pesquisa hoje e depois daqui a, não sei, 2 anos, 10 anos, enfim, né, um pouco isso de seguindo um grupo ao longo do tempo para ver o que vem mudando, digamos assim, que não vai ser o caso de vocês, porque é um TCC, né? Então, vai ser uma coisa muito concentrada no tempo específico aqui. Eu posso ter estudos de caso, né? E aí, em que o estudo de caso é interessante, que eu vou definir uma problemática geral, mas eu vou estudar aquela problemática geral em um caso específico, né? Como foi o caso ali com Porto Alegre que eu estava comentando com vocês. Mas aí eu vou ter que definir o porquê que eu acho que esse caso é interessante ser estudado, né? O que esse caso me diz que eu possa depois aplicar numa perspectiva mais geral, né? Ou quais são as características desse local que me permitem isso, né? Ou uma outra possibilidade também é um estudo comparativo, né? Eu comparar dois elementos, por exemplo, poderia ter estudado, sei lá, o Porto Alegre e Curitiba, né? Procurar comparar isso, o Porto Alegre e Pelotas, por exemplo, né? Então, um outro desenho, um outro modelo, né?
E aí sempre um pouco essa percepção, né, de que a pesquisa e a construção, enfim, é uma fotografia daquilo, daquele instante que vocês realizaram, né, esse estudo. E aí, ainda no desenho da pesquisa, considerando essa diferença, né, entre uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa, eu coloquei ali alguns exemplos para vocês que eu utilizei a abordagem qualitativa, mas também uma pesquisa em que tinha elementos quantitativos, como o questionário, enfim, né? Então, uma primeira coisa que é importante saber é que elas não são necessariamente incompatíveis ou opostas. Muitas vezes eu posso ter, inclusive, o que a gente chama de uma pesquisa com um desenho misto, né, que vai procurar trazer aspectos dos dois campos. Mas elas acabam tendo, né, toda uma, em relação à filosofia, que elas vão trazer um aspecto diferente. Filosofia do conhecimento que está por trás de cada processo desses, né? Então, nas pesquisas quantitativas, eu tenho mais esse vínculo em relação ao positivismo e ao pós-positivismo, né? Um entendimento a partir desse modelo, digamos assim. E na pesquisa qualitativa, a partir de algumas outras filosofias, como a fenomenologia ou a hermenêutica, né? E comparações nesse campo, né? Eu não vou explicar aqui o que vem a ser cada uma delas e as diferenças em relação a isso, né? Que a gente já viu até um pouco naquele nossa primeira aula, né? Mas seria interessante depois, caso vocês tenham interesse, de ir um pouco atrás para procurar entender um pouco de onde é que vem as coisas, né? De como é que as coisas se processam. Mas então, no final das contas, eu vou ter dois modelos que são diferentes, né? Então, um modelo que vai acabar sendo um pouco mais linear nesse sentido, né? E aqui mais pautado na pesquisa quantitativa, em que eu vou ter uma teoria, a partir dessa teoria eu vou formular hipóteses que eu vou querer confirmar ou refutar, né? E aí, para eu confirmar ou refutar hipóteses de uma população, né, eu tenho que ter uma amostra significativa, digamos assim, né, e de não ser enviesada, né? Eu vou pensar como é que eu vou operacionalizar para testar essas minhas hipóteses, né? Como é que eu vou realizar enfim, se vai ser uma enquete, um questionário, se vai ser um experimento, né? Eu vou coletar dados de um experimento ou algum outro tipo de desenho de pesquisa em que eu possa coletar essas informações, né? A amostragem, como eu tinha comentado anteriormente com vocês, ou seja, quem é que vai participar dessa pesquisa, realizo o processo de coleta de dados, né? E aí, a partir desse processo de dados, eu tenho o processo de interpretação, ou seja, depois de baixar as planilhas, fazer todas as análises estatísticas, enfim, de validar esse meu processo, né? Então, isso de uma maneira linear. Então, o que vai acontecer, né? Por exemplo, se eu tenho um questionário que eu vou definir um conjunto de respostas fechadas, por exemplo, aquele questão de motivos de viagem, né, que eu tenho lá clássico já nas definições do OMT, né, que pergunta os motivos da viagem da pessoa. Aí eu tenho lá lazer, negócios, saúde e visita amigos e parentes e acho que são 7 ou 8, né? Digamos que eu me esqueça de colocar uma alternativa daquelas lá, rode toda a minha pesquisa, né? Depois, quando eu chegar lá no final e eu me der conta que talvez não tenha aquela variável que seria importante, né? Porque ela apareceu outros algumas vezes, enfim, né? Tudo aquilo já fica um pouco, digamos assim, seria interessante eu fazer tudo de novo, né? Eu tenho que voltar e fazer tudo de novo, digamos assim. Ou então, né? Eu tenho uma pesquisa bem feita, enfim, que eu vou conseguir chegar a resultados e testar essas minhas hipóteses, né? Mas a partir do teste daquelas hipóteses, talvez eu tenha novas questões. Aí eu vou ter que fazer um novo processo, um novo estudo em relação àquilo para procurar aprofundar aquele ponto. Então, vai nesse processo um pouco linear, mas de pesquisa em pesquisa, né? Procurando, digamos assim, aprofundar esse sentido, sempre pensando nessa ideia da generalização, né? Ou seja, de testar aquela hipótese, de ter uma validade estatística em relação àquele construto, né? Vai ser diferente do modelo circular de pesquisa, da pesquisa qualitativa, né? Então, a pesquisa qualitativa, a gente entra em campo, às vezes, com umas suposições preliminares, a gente não tem uma teoria e hipóteses já confirmadas, né? Ou formuladas que a gente gostaria de testar. Por isso que ela é muito mais apta, principalmente em pesquisas exploratórias, né?
Então, eu tenho aquelas suposições preliminares de como as coisas são, de como as coisas funcionam, né, de quem são os meus sujeitos ou quais são as minhas unidades, né, nesse caso que eu vou comentar. E aí eu tenho um processo de circular, né, digamos assim, em que talvez eu vá fazer uma entrevista com uma pessoa. Claro que eu tenho um protocolo de entrevista estruturado, né, que eu talvez aplique para todos, né, para buscar pelo menos saber a opinião de todos em relação àquelas questões. Não sei se vocês já viram aquela série Mindhunter, né, em que eles procuram fazer entrevistas com os serial killers, né? E aí tem lá uma professora, enfim, que é psicóloga, que é um pouco fica defendendo a questão da metodologia, que eles têm que seguir o protocolo, enfim, para conseguir validar os resultados, né? É interessante ver, assim, um pouco essa perspectiva científica, né, da trama toda da série, né? Então, que eu vou ter essa coleta, faço a interpretação desses resultados, seja daquela entrevista, do que aquela pessoa me disse, né? Procuro entender ali como é que era isso, e passo para o próximo caso, né? Já tendo um pouco essa perspectiva da pessoa anterior, e essa perspectiva que a pessoa anterior me comentou, o que ela me disse, de alguma maneira vai influenciar essa minha próxima conversa, né? Então, eu não estou falando aqui de um instrumento estruturado que vai ser igual para todo mundo. Eu estou falando de um instrumento que talvez possa ser de alguma maneira alterado, né? E vai ser alterado de acordo com essa relação entre o pesquisador e o pesquisado. Então, eu tenho nos dois casos, né? Mas nesse caso é mais intenso, assim, digamos, esse papel do pesquisador junto ao objeto de pesquisa, né? Atuando junto ao objeto de pesquisa. E aí, então, talvez esse caso aqui tenha me dado uma perspectiva que eu não tinha visto até então, e aí eu passo a perguntar isso para o próximo, né? Ou faço uma pergunta de contraste, se esse daqui, digamos assim, era uma pessoa, não sei, como o caso lá das cataratas que eu estava comentando, viajou sozinho, né? Então, o que viajar sozinho tem a ver? E aí eu comparo com esse aqui que viajou com uma família, né? E aí procuro depois contrastar as respostas dos dois, né? E vou, então, fazendo esse processo de coletar, interpretar as informações de cada caso e de ir, a partir disso, né, comparando eles até um certo momento em que eu vou atingir um ponto que a gente chama de saturação teórica, que é o quê? Quando eu vejo que as respostas estão começando a se repetir, que as pessoas não me trazem muito de novo sobre aquele objeto que eu quero saber, né? Então, a partir disso, eu já consegui, de alguma maneira, estabelecer uma teoria sobre como funciona aquele processo que eu tinha, né, que eu gostaria de conhecer ali, né? E aí, então, eu tenho, né, posso estruturar essa minha teoria de como é que as coisas funcionam a partir desse modelo, e depois, talvez, né, se eu gostaria de seguir o estudo, e aí um dos elementos de complementaridade que tem, a partir dessa teoria que eu desenvolvi aqui, eu poderia, talvez, seguir para esse modelo linear aqui, de procurar fazer uma hipótese em relação a isso, né, para ver o quanto isso pode ser generalizado para o conjunto da população, né, e aí fazer um teste mais nesse sentido da pesquisa quantitativa aqui, né. Então, dando um exemplo, o que as pessoas consideram na imagem de um destino, por exemplo, como é que elas formam a imagem de um destino. Então, posso começar ali com algumas entrevistas, né? E a partir disso eu vou vendo, né, alguns pontos que vão começando a se repetir e monto uma teoria a respeito disso, e já tem várias teorias a respeito disso, né? Vocês, enfim, já devem ter estudado, enfim, em gestão de destinos, eu lembro que eu comentei isso, né? Ou em alguma outra disciplina. Então, tem os diferentes pontos da teoria que formam a imagem de destinos turísticos, né? E aí eu posso, então, depois, talvez, montar um modelo e procurar testar essas hipóteses em relação ao conjunto da população, né? Então, por que tem esse retrato da sopa aqui, né? Um pouco para mostrar essa diferente perspectiva entre os dois modelos, os dois processos, né? Nesse processo linear, ou seja, na pesquisa mais quantitativa, eu vou procurar saber aqui, né? Pegar uma concha dessa sopa e vou procurar saber, por exemplo, quanto por cento eu tenho de caldo, quanto que eu tenho isso no processo descritivo, né? Quanto que eu tenho de capelete, quanto que eu tenho de salsinha, quanto que eu tenho de tomate, né? Já se fosse uma pesquisa qualitativa, digamos assim, eu ia pegar um elemento de cada, né? Não é importante que eu tenha ali muito mais capelete do que tomate ou do que salsinha, mas para procurar entender o que cada um desses contribui para o sabor final da minha sopa, por exemplo, né? Então, um pouco essa analogia aqui, né, nos diferentes
modelos de pesquisa. Então, trazendo um pouco um exemplo para vocês, né? Esse artigo aqui, que diz, por exemplo, de conteúdos a processos, né? Ele se direciona para um modelo de gerenciamento de destinos dinâmico. Então, ele vai procurar entender aqui como é que funciona essa dinâmica da gestão de destinos turísticos, né? Então, a unidade de análise dele são destinos turísticos. E aí ele vai explicar quais são os destinos que ele escolheu para fazer esse estudo, né? E por que eles seriam representativos desse estudo. Então, são 6 destinos, né? 3 alpinos e 3 litorâneos. E aí ele vai comentar alguns critérios, né? Aqui, Vinho, Corvara e São Maurice, são os três alpinos, Rimini, Taormina e estou atrás aqui, mas é uma cidade na Eslovênia, né? Os destinos litorâneos. Então, abri aqui o artigo inteiro, né? Ele é do professor lá da Itália, já dá para ver pelos locais que ele escolheu, né? Para estudar. Então, ele vai começar aqui no resumo, né? Comentando, enfim, que no mercado turístico são destinações completas e não firmas individuais. Então, né, já definiu a unidade de análise deles aqui, que é a destinação, né? E aqui o objetivo do artigo, né? Esse paper, né, propõe, né, um modelo dinâmico de gerenciamento de destinos que identifica alguns processos de DNO que podem mudar, né, a estratégia de cada distrito. E aí um pouco por que esse trabalho é importante, enfim. E aí aqui no terceiro parágrafo ele comenta, né, que o modelo é consistente com evidências empíricas de múltiplos estudos de casos longitudinais, ou seja, esses estudos que analisaram destinos ao longo do tempo, né? E aí ele vai verificar 2 processos, né? O primeiro, a série de atividades operacionais, que são definidas como os processos, ou seja, como é que os destinos funcionam, né? Como é que essas DNOs funcionam. Depois, processos de suporte, né? Que auxiliam esses diferentes atores de um destino. Tá? Mas, enfim, não estou aqui tão interessado no conteúdo do artigo em si, né? Mas de mostrar para vocês como é que ele fez essa amostragem, né? Lembrando lá daquele quadro, né? Que eu comentei com vocês ali dos critérios para amostragem e um pouco desse mapa da pesquisa, né? De que eu vou indicar como que eu vou pesquisar coisas. Então, aqui na seção de metodologia, né? Está baseado na teoria fundamentada, ou grounded theory, né? Então, essa questão filosófica, ou seja, como é que ele está se colocando ali. E aí ele comenta aqui, né, que esse estudo, então, consiste em 6 lugares, né? 3 destinos alpinos, né? Livigno, Corvara e São Maurice, e 3 ou São Morte, sei lá eu, de litorâneos, né? Taormina, Rimini e Portorozzi. E aí, então, ele vai comentar aqui, né, um pouco, ele vai fazer isso, né, esse caráter polar que ele escolheu, né, então, destinos alpinos versus destinos litorâneos, né, para comparar, para ver se há alguma coisa, então, um pouco aquele modelo que a gente tinha comentado, né, de comparação, destinos de características diferentes, né, para ver se é uma coisa que realmente existe nas DNOs como um todo, ou seja, nessa organização de gestão de destinos, se não é específico de destinos montanhosos ou destinos litorâneos, enfim. Ele vai comentar aqui, Livigno e Corvara são cidades pequenas, né, que tem mais ou menos entre 600 e 750 mil pernoites, né, e São Morris, Portorozzi e Taormina tem um tamanho médio, entre 900 e 1,3 milhão de pernoites, e Rimini, então, uma cidade maior, né, em termos turísticos, que tem mais de 7 milhões de pernoites. Né? Em relação ao ciclo de vida do destino, então, vocês notem que ele definiu as cidades, agora ele está definindo assim, os critérios, né, que auxiliam nesse contraste entre elas. Então, a questão do caráter, né, ou seja, do tipo de destino, montanhoso, ou alpino, né, ou litorâneo. Um outro ponto é o tamanho do fluxo, né, que eles recebem. Aí um outro ponto aqui vai ser o ciclo de vida, ou seja, onde é que eles se encontram no ciclo de vida dos destinos, né? Então ele vai comentar aqui Livigno, Corvara e
e Taormina estão numa fase de desenvolvimento, ou seja, em ascensão. São Morris é um destino maduro já, e Rimini e Portorozzi estão se relançando. Não sei se vocês se lembram lá daquela teoria do ciclo de vida dos destinos turísticos deixa eu agora me fugir o nome do autor, canadense. Butler, Richard Butler. Né? Enfim, depois aqui um outro ponto, né, que vai influenciar nessa amostragem que ele escolheu, né, é a estrutura da organização de gestão de destinos, né. Então, em todos os casos, elas têm um papel ativo, tanto em termos de financiamento, né, de como é que eles desenvolvem isso. E aí ele comenta que é um pouco diferente, por exemplo, que Livigno, Taormina e Rimini tem um modelo público, ou seja, né, o financiamento vem da prefeitura ou enfim, do que seria o governo regional ali, né? E em Corvara ele é financiado por instituições privadas, né? Em contribuições de uma base voluntária, ou seja, as empresas voluntárias se associam para financiar essa DMO. E já em Portorozzi e São Morris, a participação é obrigatória. Então, tem uma lei que obriga que as empresas locais financiem essas DMOs. Então, só para mostrar aqui, né, um pouco como essa escolha dos casos ele está justificando aqui o fato delas terem diferentes características, né, em diferentes pontos, e eu estudando, então, esses diferentes casos, os resultados que eu vou ter, né, eu posso generalizar de uma maneira porque eu estudei uma certa diversidade, né, organizações com diferentes maneiras de se organizar, enfim, percebi que aquilo se encontra para todos os casos, né, e aqui, enfim, depois os resultados que ele vai trazer, né, um pouco essa diferença aqui na integração dos processos, das DMOs e os recursos que elas têm e o modo como eles se relacionam, né, mas, enfim, não é o nosso propósito aqui, como eu comentei, estudar o estudo em si, né, o resultado, mas é mais ver como é que ele fez esse desenho da pesquisa. Então, como ele escolheu aqueles diferentes destinos, né, enfim, tá, e o quanto esses diferentes destinos também são estudos de caso, como eu tinha comentado, né, mas eu não falei para vocês como é que ele juntou os dados, né. Então, eu vou ver como é que está, onde é que está escrito aqui, né. Então, o material coletado, né, 26 estudos de caso, em que ele conduziu, né, ele procurou entender como é que era a estrutura institucional daquilo, como é que eram os processos de gestão e como é que era a performance. Então, esses elementos que ele estudou aqui e, pelo que eu entendi, então, ele trabalhou, né, nos 3 casos, nas 6 cidades, e então teve essa questão da observação, né, de estar lá, e entrevistas com as pessoas que gerenciam esses destinos, né. E esse outro estudo aqui, né, são os determinantes da competitividade turística na China. Então, eu tenho aqui um modelo que eu tinha comentado, que seria o linear, enfim, um estudo mais quantitativo. Então, eu tenho essa teoria já, né, da competitividade das destinações turísticas, eu quero saber quais são os determinantes disso no caso chinês. Então, a partir dessa teoria, né, tenho aqui uma discussão sobre isso, né, uma revisão de literatura. Ele vai comentar aqui, né, quem foi que já estudou isso, quais são os elementos esses que ele está entendendo como competitividade turística, os determinantes dessa competitividade turística, né? E vamos aqui para a seção da metodologia. Então, ele utilizou um questionário, né, em que ele identificou 35 itens a partir dessa literatura que ele já estudou. Então, ele identificou 35 itens, né? E a partir disso, então, esses itens foram agrupados em 6 dimensões. Então, recursos turísticos, superestrutura turística, infraestrutura turística, gestão de destinos, fatores de apoio à gestão de destinos, né, e a qualidade dos serviços turísticos. Então, tem essas 6 dimensões, digamos assim, que ele entendeu, e a partir disso ele fez um questionário e enviou esse questionário
aqui, né, a questão da coleta de dados de análise, né? Como é que ele distribuiu, né? Ele distribuiu a partir das redes profissionais que ele tinha, né? Com uma amostra de conveniência, com essa abordagem de bola de neve. Ou seja, o que é a bola de neve? É quando uma pessoa vai indicando o outro, né? E aí, enfim, esse tipo de amostra eu não tenho, elas são não probabilísticas, né? No sentido em que os diferentes componentes, não é que todos têm a mesma probabilidade de serem aceitos, né? Ou de partilhar do meu estudo, mas eu tenho esse viés dessas indicações. Enfim, e aí, então, depois eu vou ter, né, aqui as diferentes variáveis que ele pesquisou, os diferentes elementos, né, dessas 6 dimensões. E aqui ele vai me dizer quantas pessoas ele entrevistou, que foram 208, foi a amostra dele. E aí aqui os resultados, né, os procedimentos estatísticos que ele fez, enfim, a frequência de quem respondeu, enfim, questão de gênero, questão de idade, ocupação, educação, renda, onde estavam, né? E aí aqui depois, né, o resto do estudo que ele vai avaliar essas diferentes dimensões, vai fazer aqui uma análise fatorial exploratória, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante também o que é. Então, mas é mais para mostrar para vocês a diferença em relação à abordagem, né? Em relação ao tipo de amostra e ao tipo de estudo. Então, a gente percebe que aquele lá, ele fez esses estudos de caso, enfim, um caso por vez, uma perspectiva longitudinal, de se aproximar, de participar da gestão, de fazer entrevistas com as pessoas lá e depois comparar isso, né? E esse daqui que definiu a partir da teoria, então, essas diferentes dimensões e fez essa pesquisa, né, com essas 208 pessoas, né, em que responderam ao questionário dele. E aí, então, essas 208 pessoas ele escolheu ali, né, que eram gerentes ou pessoas que estavam vinculadas enfim, à gestão do turismo, né? E tinha uma relação com isso, trabalhavam com os profissionais do turismo, né, para ver o que eles entendiam que era as dimensões que compunham essa competitividade do turismo em destinos chineses, né? O que era mais importante, enfim, avaliar os pesos de cada elemento desses, né? E outros pontos assim. Tá certo? Então, acho que é interessante, de repente, fazerem esse estudo, né? Esse exercício de pegar diferentes estudos enfim, vocês estão agora pesquisando, né, na revisão de literatura de vocês e ver como é que foi feita, né? De ver esse capítulo da metodologia, de ver se estão lá esses diferentes pontos, né? Quais são os processos que foram feitos, como é que foi realizada a amostragem dessa pesquisa, né? Qual é a unidade de análise e identificar isso, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato, enfim, espero que tenha auxiliado vocês a entender um pouco melhor esse processo todo. Abraço.